Jesus havia dito que seria preciso lembrar as coisas que ele disse e o homem não soube entender, que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Que o Consolador enviaria para melhor explicar, e para a humanidade outras lições ele iria trazer. De modo figurado muita coisa Jesus explicou. O homem orgulhoso muitas delas não quis aceitar. Então era preciso que o tempo passasse também e amadurecessem as ideias para ele chegar. 18 séculos depois, Allan Kardec trouxe à luz o Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender. Boa noite a todos. Com muita alegria, nós mais uma vez estamos aqui, né, gente? Para mais um ano de estudo, enriquecer o nosso espírito. E esse ano, o Cássio está trazendo o estudo de um livro muito importante para nós. Eu sei que faz 2023 anos que nós estamos estudando ele. Estamos estudando mais um pouco, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho ele é o guia de regra de conduta em todas as circunstâncias da nossa vida. Então ele está presente em nossa vida a todos os instantes, né? Então, como diz Francisco de Assis, pega o Evangelho lá para mim. O Evangelho ele desceu do céu com o objetivo de transformar e reformar as criaturas. E o Evangelho ele não se aborrece, gente, de esperar o tempo que for necessário. Ele é a voz de Deus, repetindo eternamente na alma, até a alma compreender e ouvir o seu chamado. Então, nesta noite, vamos pedir a essa espiritualidade que vai nos acompanhar todo esse curso, que envolva o nosso amigo Cássio, para que ele possa passar para nós todo esse aprendizado, mas envolva cada um de nós, para que a gente tenha força de seguir em frente e trabalhar neste tesouro que Deus nos deu através do Mestre amado Jesus. Boa noite a todos. Está dando para ouvir direitinho aí no fundo? Tá? O livro que nós vamos estudar será esse aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Na sequência, nós vamos estudar na sequência. Tem conteúdo aqui, tem conteúdo aqui que não está aqui e vai ter conteúdo aqui. Isso daqui não é uma palestra, é uma aula, é um bate-papo, é uma reflexão. Então toda hora que vocês quiserem interromper, sem problema nenhum. É diferente da estrutura de uma palestra.
teve dúvida, levanta a mão, porque a sua dúvida é a dúvida do outro, que é a dúvida do outro. Então nós vamos trocar ideias, nós vamos aprender juntos, nós vamos avançar um pouco mais. Apesar da gente estar estudando sobre o Evangelho, vai ter muita ciência, muita matemática e muita filosofia nisso. Tudo bem? Então anotem, não tem problema nenhum, tirem foto da lousa. É interessante que vocês sigam na casa de vocês também o que nós vamos estar estudando. O ideal é que vocês leiam antes e tragam as dúvidas, mas leiam depois também, não tem problema nenhum. Então a ideia é ampliar um pouco mais, avançar um pouco mais, abranger um pouco mais. Okay? Então isso aqui é um bate-papo, é uma reflexão, vamos interagir, vamos conversar, vamos tirar as dúvidas. Tudo bem? Então vamos lá. Muito mais do que uma aula, muito mais do que uma reflexão, muito mais do que um bate-papo, muito mais do que trocar uma ideia, isso aqui é um tratamento espiritual. Esse é o primeiro conceito que eu quero passar para vocês. Olha, isso é um tratamento espiritual. É o momento que nós nos deslocamos do mundo lá fora, que nós deixamos as nossas preocupações do portão para fora, estamos aqui de corpo e alma. Estar de corpo até é relativamente fácil, às vezes é a alma que não encontra, né? Então é interessante que a gente esteja aqui de corpo e alma. Essa hora e meia que a gente fica aqui é que a gente possa realmente estar alimentando o nosso espírito. Realmente a gente possa estar nos envolvendo ainda mais. E eu vou usar constantemente uma palavrinha aqui, uma frase, que as pessoas que estão aqui há algum tempo já entenderam o significado delas. As pessoas mais novas se assustam quando eu falo isso. Eu falo assim, isso vai cair na prova. Eu vou repetir isso várias vezes durante o curso. Né? E as pessoas que estão aqui há algum tempo já sabem o que significa vai cair na prova. Tá? E alguém pode perguntar, mas vai ter prova? Vai ter chamado oral? Não vai ter nada disso, pessoal. Porque a prova está lá fora. A prova é o dia a dia. Então toda vez que eu aprendo uma lição, toda vez que eu estou buscando entender melhor uma lição, a vida vai me trazer aquela lição na prática. Deu para vocês entenderam ou não? Então, quando eu falar vai cair na prova, se preparem, porque a espiritualidade está nos preparando para provas. Só que para isso, antes, eles estão nos dando todo o suporte nesse sentido. Ok? Então é um tratamento espiritual, muito mais do que uma reflexão, do que uma aula. Estamos aqui todos em tratamento espiritual. Vocês vão perceber como essa hora e meia, estamos aqui toda terça-feira, vai fazer uma diferença nas outras horas. Vai dar um colorido diferente, porque a gente vai passar a enxergar a vida, as pessoas, as situações e principalmente a nós mesmos com outros olhos. Com outros olhos. Numa doutrina que é filosofia, ciência e religião. É uma filosofia com bases científicas e consequências morais. Então a gente fala, é religião espírita? Até fala que sim, mas não é exatamente uma religião na forma que nós conhecemos. Estruturada na forma que as outras religiões são estruturadas. Então é uma filosofia com bases científicas e consequências morais. As consequências morais que nós vamos aprender estão no Evangelho, principalmente no Novo Testamento. Principalmente no Novo Testamento. São as palavras de Jesus. Então, a aula da semana que vem, nós vamos falar de Jesus. Quase que a aula inteira da semana que vem, o tema da semana que vem será Jesus. Já que nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo são os ensinamentos de Jesus, nós vamos primeiro entender um pouquinho o que é Jesus. O que é Jesus? Não é quem é Jesus. Quem é, todos vocês sabem. Há mais de 2000 anos que a gente vem escutando a mesma história de quem é Jesus. Ótimo, isso é importante, sem dúvida. Mas o que nós vamos buscar aqui não é o quem, mas que é Jesus. Numa alusão da primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, que é Jesus. Então não é uma biografia. É muito mais do que uma biografia. A biografia é importante, claro, mas que é Jesus é muito mais importante, muito mais abrangente do que uma biografia. Então, semana que vem a aula vai ser sobre Jesus. Então, vamos estar discutindo sobre esse assunto. Tudo bem? Então, um tratamento espiritual nos diz assim, isso é uma máxima de Allan Kardec:
Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então essa é a primeira frase, também no comecinho do livro. Nas primeiras páginas desse livro, já fala exatamente dessa frase, que é uma das máximas de Allan Kardec. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Mas o que é fé? Muitas vezes a gente confunde a palavra fé com crença e achamos que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São estruturas completamente diferentes. Eu diria até, vou ser sincero para vocês, 80% do mundo tem crenças. Existem milhares de crenças. Elas também são importantes, sem dúvida nenhuma. Mas quando você compara o que é uma crença e o que é uma fé, são estruturas completamente diferentes. A crença são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. À medida que a gente vai evoluindo, as nossas crenças vão mudando. Deu para você entender ou não? Quando se fala numa evolução humana, nós vamos falar em antropologia, que é uma ciência. E dentro da antropologia, você tem a antropologia religiosa. A antropologia religiosa começa a estudar o ser humano entre 250 e 200 mil anos. O período que ela começa a estudar as crenças. E quem éramos esses seres de 250 e 200 mil anos atrás? Nós éramos esses seres humanos, entre 250 e 200 mil anos, começando a desenvolver uma ideia. E é uma crença. Então, crenças são ideias que se tornaram verdades ao nosso senso moral. Vírgula. Uma espécie de boia psicológica de segurança para navegar no desconhecido mar da existência. Entenderam ou não? Não sei nadar, eu preciso de uma boia. Então as crenças são boias, onde você se apoia para não afundar. Simples assim. Mas a partir do momento que você tem fé, você não precisa mais da boia. A fé por si só já te sustenta o suficiente para você não precisar mais da boia. O Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o único livro que não evolui. Interessante isso, né? Ele muda na sua forma de escrita, claro, evidente. Okay? Vamos pegar um livro que foi escrito, o próprio Evangelho de Jesus. Aliás, nem falar Evangelho de Jesus está errado, né? Porque o próprio Jesus já era o Evangelho. É uma forma de expressão errada, né? Evangelho de Jesus, não existe isso. Porque Jesus já era o próprio Evangelho. Você vai falar Evangelho de Marcos, de Mateus, de João, aí sim. Mas Evangelho de Jesus, porque ele era o próprio Evangelho. Mas se a gente for pegar a escrita daquela época, estava de acordo com aquela época. A própria Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito no século XIX. Então quem lê o Evangelho vai perceber que existe uma linguagem católica própria da época. Então a forma de escrita muda, mas o Evangelho não muda. Ele é o único livro que não evolui. De todos os livros que vocês possam imaginar, de todas as áreas, eles vão evoluir. Quem aqui trabalha com informática? Evolui todo ano, não é assim? Todo ano tem coisa nova, não é assim? Então veja, mas se ele não evolui, como é que funciona isso? Quem evolui somos nós, que vamos pegar os mesmos textos, os mesmos ensinamentos, com outros olhos. Então quem evolui somos nós. Então se vocês pegarem um espírito, um anjo, um arcanjo, ele estuda o Evangelho. O mesmo Evangelho. É o mesmo Evangelho, só que a interpretação é outra. O entendimento é outro. A forma de buscar a essência é outra. Então o que muda somos nós. O Evangelho é o mesmo Evangelho. O Sermão do Monte, por exemplo, que a gente vai estar estudando sobre ele também, ele é estudado pelas camadas superiores. Nós temos 7 camadas do planeta Terra. 7 camadas. Temos o abismo, temos a subcrosta, temos a crosta, temos o umbral, temos artes em geral, temos amor fraterno, temos diretrizes
do planeta, e acima disso está Jesus. Então, as camadas superiores, artes em geral, amor fraterno, diretrizes do planeta, estudam o Sermão do Monte. O mesmo Sermão do Monte. É o mesmo do nosso. Eles vão buscar exatamente as mesmas escrituras, mas a interpretação é outra, o entendimento é outro. Deu para você entender por que o Evangelho não evolui? Quem evolui somos nós? Porque é uma regra de conduta universal, o Evangelho. É uma regra de conduta universal. Independente do seu nível evolutivo, você vai dar uma interpretação e você vai caminhar dentro daquilo. Entenderam? Então, fé inabalável não é a crença é abalável. Toda vez que a ciência descobre alguma coisa, alguma crença cai. Isso já aconteceu centenas de vezes. Toda vez que a ciência avança algo a mais e comprova aquilo, alguma crença cai. Por quê? A crença estava adequada àquele momento, àquele entendimento. A fé não. A fé não. Então, fé inabalável, por isso que Allan Kardec trouxe exatamente em uma das suas máximas, essa máxima. Fé, ele não falou crença inabalável. Ele falou fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão. O que é a razão? É o estudo, é a pesquisa, é a ciência, é a filosofia. É tudo aquilo que obriga todos nós a pensarmos, a pesquisarmos, a analisarmos, a comprovarmos. Okay? Então, por isso que ele falou fé inabalável é aquela a razão. A razão é exatamente isso. Em qualquer época da humanidade. Há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, agora, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, daqui 10.000 anos. Deu para você entender ou não? Porque a fé caminha lado a lado com a ciência. Ela não se mistura. Para ficar um exemplo bem fácil para vocês, é como se fosse água e óleo. Por mais que você balance, por mais que aquilo, a hora que aquilo para, cada um ocupa o seu espaço. Deu para vocês entender ou não? Não adianta querer misturar fé e ciência. Caminham e devem estar lado a lado, mas uma tem a ver com a matéria e a outra tem a ver com o espírito. Entenderam a diferença ou não? Não tem nada a ver com o tempo. O que é abalável são as crenças. Deu para você entender? Então elas são importantes, as crenças. E elas começam quando? 200, 250 mil anos atrás, num horizonte chamado horizonte tribal. Essa informação está no livro O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires. É um livro antropológico, é onde José Herculano Pires estuda profundamente todo esse processo. E ele fala que o primeiro horizonte é o horizonte tribal, tribal mesmo, literalmente falando. Éramos nós, há mais de 200 mil anos atrás, já trazendo o quê? As crenças. Primeiro vieram as crenças, sem dúvida nenhuma. E o homem tinha essa necessidade. Passaram alguns milhares de anos, veio o horizonte agrário. Alguns milhares de anos, veio o horizonte agrário. Essas crenças modificaram. Vier mais alguns milhares de anos, veio o horizonte civilizados, as grandes civilizações. Mais alguns milhares de anos, veio o horizonte profético, Velho Testamento, Novo Testamento. E hoje nós estamos no último horizonte. É o último mesmo, não tem o sexto. Então são 5 horizontes. Estamos no último, horizonte espiritual. Então o planeta Terra hoje, nessa fase de transição, está no horizonte espiritual. Então é tribal, agrário, civilizado, profético e espiritual. Nós estamos exatamente. E é interessante que essas crenças, durante esses milhões de anos, começa como? Litolatria. Adoração dos grandes vales, dos grandes cânions, das pedras, das montanhas. Depois passou para a pirolatria, adoração do elemento fogo, como transmutação, como transformação, como se fosse uma divindade. Mais alguns milhões de anos foi para a fitolatria, a adoração das plantas, das grandes árvores, das grandes florestas, como fossem divindades. Saindo da fitolatria foi para a zoolatria, a adoração dos animais, fora os elementos que se misturam, tá? Fora os elementos, quando fala mitologia grega, por exemplo, você tem muitos dos 2 elementos se misturando. Aí veio a antropolatria, seres humanos
que representam deuses. Os santos, já ouviram falar deles? Olha, interessante. Isso é uma fase de adoração natural, saudável, normal. É um processo evolutivo. É um processo evolutivo. E hoje, em pleno século XXI, nós temos a litolatria, nós temos a pirolatria, nós temos a fitolatria, a zoolatria e a antropolatria. Em pleno século XXI. Entenderam ou não? Porque isso ainda faz parte de um processo. Está errado isso? Não, é um processo natural que vai despertando a fé em nós. Por isso que Allan Kardec trouxe essa frase. Mas para encarar a razão face a face, somente uma fé raciocinada, não racionalizada. Mas não é creio porque creio porque sei. Sei porque estudo, porque pesquiso. Deu para você entender a diferença entre uma fé raciocinada e uma fé racionalizada, que muitas vezes pode levar ao fanatismo? O que é o fanatismo? É uma fé racionalizada, não é uma fé raciocinada. O que a doutrina espírita nos ajuda é raciocinar sobre as nossas crenças, a nossa fé. Entenderam? É isso que Allan Kardec quis trazer dessa forma. Aí, de uma forma mais fácil da gente entender, né, é o exemplo de uma flor, onde você tem a ciência, as suas raízes, dando toda uma estrutura material, sem dúvida necessária, dando a sustentação. Depois você tem o caule, que vamos chamar de filosofia, e depois você tem a própria flor, que é a religião. E quando a gente fala em religião, nós falamos no sentido da palavra. A palavra é de origem latina, chamada religare, que é ligar a criatura com o Criador, não religião estruturada. Deu para vocês entenderem ou não? Religião no sentido da palavra. Então é essa religião. E o que é a religião? É o amor que busca Deus. Religião como conceito é o amor que busca Deus. Entenderam? Então aqui é uma representação para vocês. Então a doutrina espírita, filosofia, ciência e religião, um pouquinho mais. Filosofia da ciência, ciência da religião, religião da filosofia. Já amplia um pouco mais. Já ampliou um pouco mais esse horizonte. Até então era filosofia, ciência e religião. Agora é um pouquinho mais. É filosofia da ciência, é a ciência da religião e a religião da filosofia. De uma forma material, vamos dizer que eu poderia representar isso no corpo humano também. No corpo humano. O que seria, o que representa a filosofia no corpo humano? A filosofia, o que representa a ciência e o que representa a religião? A filosofia no corpo humano são os braços e as pernas, da mobilidade ao corpo. O que seria um corpo se não tivesse braços e pernas? Como estaria a sua mobilidade? Zero. Então a filosofia serve exatamente para dar mobilidade ao corpo, para movimentar o corpo, ok? Mas o que seria se eu tivesse movimento, mas se eu não tivesse direção? Para onde ia esse movimento? Aí a parte científica da doutrina, que é o cérebro. Quem vai coordenar o movimento? Quem vai direcionar, se é para a direita ou para a esquerda? Não são os braços e as pernas. É o cérebro. Então a parte científica da doutrina representa o cérebro. Mas o que seria se eu tivesse movimento e tivesse direção, se eu não tivesse sentimento? Para onde eu iria? Sem sentimento, eu não vou para lugar nenhum. A vida perde o sentido. A vida perde o colorido. Ok? Tanto é tão importante isso, quando a gente fala de sentimento, que quando nós temos que nos referir a nós, vocês já repararam que a gente coloca a mão aqui, na direção do coração? Por que não coloca a mão aqui? Então, toda vez que nós temos que nos referir a nós colocamos a mão na direção do coração, porque nós somos o que nós sentimos. Então, a filosofia é a mobilidade, a ciência é o cérebro, mas a religião é o coração, é o sentimento. Entenderam? Bom, porque isso vai cair na prova. Porque isso vai cair na prova. Tudo bem? Saber como se trabalha dentro disso daí. Então, o objetivo do nosso curso, do nosso bate-papo, da nossa reflexão, é essa sigla ali, ó. Reeducação emocional centrada no alto amor. O curso inteiro vai bater nessa tecla.
Reeducação emocional centrada no alto amor. Para alguns de vocês é um nome novo, mas se eu trocar essa palavrinha por reforma íntima, todo mundo sabe o que é. Mas reforma íntima, tudo bem, no século XIX, até no século XX ia, mas é uma palavra pesada. Reforma é uma palavra pesada, não é? Eu tenho que reformar, eu tenho que destruir. Então a palavra reforma, o nosso entendimento vai melhorando. Fala, não é que está errado a palavra, mas será que não teria algo melhor, mais psicológico, mais abrangente? Então hoje se fala em reeducação emocional centrado no alto amor. É o mesmo que reforma íntima, só que de uma forma mais ampla. De uma forma, é uma reeducação emocional centrada no alto amor. Então, o mais importante é o alto amor. O mais importante é o alto amor. Não é as pessoas nos amando, é nós nos amando. Esse é o grande problema da humanidade hoje. Esse é o grande problema. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Estamos aqui no final do século XIX, um psicólogo francês chamado Alfred Binet, bem no finalzinho do século XIX, ele era um psicólogo, ele trabalhava com crianças. E ele foi percebendo, trabalhando com as crianças, estudando sobre as crianças, que as crianças se dividiam em dois grandes grupos. Algumas eram extremamente comunicativas, extrovertidas, outras eram mais introspectivas, mais quietas, mais caladas. Ele começou a perceber essa diferença de comportamento entre as crianças. Aquelas mais extrovertidas, mais comunicativas, mais leves, vamos dizer assim, mais soltas, uma facilidade maior de interação, ele percebeu que essas crianças tinham um tipo de inteligência, e ele classificou como inteligência verbal ou linguística. O outro grupo tinha um outro tipo de inteligência chamada inteligência lógico-matemática, por isso que eles eram mais reservados, mais fechados. Ele foi percebendo isso. E aí ele fez um teste e começou a quantificar, a qualificar qual era a pontuação de 50 a 150, e ele foi percebendo e dividindo esses dois grupos. Com essa descoberta, ele foi desenvolvendo aquelas crianças da melhor forma possível, porque ele descobriu qual era a característica de cada um. Isso deu tão certo essa metodologia com crianças, que na Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1919, mudaram a metodologia, claro, os interesses eram outros, mas usaram a mesma estrutura, o mesmo conceito, para dividir os soldados daqueles que se comunicavam com mais facilidade, daqueles que eram mais estrategistas. Deu para vocês perceberem? Isso se espalhou para o mundo inteiro. Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1919. Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945. A mesma estrutura foi feita. E o século XX abraçou esse conceito e as empresas abraçaram esse conceito. E aí vocês ouviram falar de um tal de QI, coeficiente intelectual. E as empresas começaram a qualificar e classificar os seus funcionários de acordo com a característica de cada um. Só que teve um probleminha aí. Muitos daqueles que foram tidos como gênios, uma pontuação muito acima da média, acima de 130, não chegaram a lugar nenhum na vida deles, mesmo sendo gênios, lógico-matemática ou verbal-linguística. Em 1990, que é considerado o ano do cérebro, através de mapeamento, escaneamento cerebral, se descobriu, através de muitos testes, que além daquelas duas inteligências, descoberta por Alfred Binet, existiam mais 7. Mais 7 inteligências no cérebro humano. QE, coeficiente emocional. Aí temos a inteligência musical, temos a sinestésica corporal, temos a naturalista, temos a espacial, temos a intrapessoal, temos a interpessoal. Então não tínhamos mais 2, tínhamos 9. 2 mais 7. Em 1995, Gardner, psicólogo americano, pesquisador, ele classificou todas essas inteligências, as múltiplas inteligências. E aí perceberam que existia uma delas ali, dessas 7 emocionais, não são QI, são QE,
duas se destacavam, mas entre essas duas, uma se destacava ainda mais, que era a intrapessoal. Como nós nos relacionamos conosco mesmo. Esse é o grande segredo. Porque as outras inteligências são importantes, mas se você não se relacionar bem com você mesmo, você não vai chegar em lugar nenhum. Essa é a intrapessoal que acaba trabalhando a interpessoal. Aquela pessoa que se comunica bem com ela, se comunica bem com os outros. Aí estava a resposta de décadas tentando entender porque algumas pessoas do QI não chegaram a lugar nenhum. Elas tinham um problema sério de intrapessoal, de baixa autoestima. Isso acontece hoje? Mais do que a gente imagina. No comecinho do século XX, descobriu a 10ª inteligência. Então eram 2 mais 7, 9, descobriu mais uma. Chamou de QS, porque vem de Spirit, que é a inteligência espiritual, que não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com espiritualidade. Espiritualidade. Aí a doutrina espírita nos explica, isso é René Descartes já estava falando, tá? Em 1640, René Descartes já estava falando sobre isso. Mas a doutrina espírita, através do livro Missionários da Luz, traz um capítulo bem no início do livro, fala a epífise, a glândula pineal, a conexão com a espiritualidade. Se descobriu essa glândula, que até os 14, 15 anos tem uma função biológica reprodutora, mas depois disso a função dela é outra. Então se descobriu a 10ª inteligência, chamada inteligência espiritual. E agora temos uma 11ª. Onde vai parar isso eu nem imagino. A 11ª inteligência. Temos 11 inteligências, que é a inteligência existencial. A inteligência existencial significa quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha proposta? Qual é o meu propósito? Qual é o significado da vida para mim? Perceberam? Todos nós temos 11 inteligências que foram descobertas. Todos temos as 11. Todos temos as 11. Umas mais avançadas do que a outra, mas todos temos as 11. Então hoje se fala na 11ª, que é a inteligência existencial. Veja, olha, é o curso. Comecei lá com o Binet até a 11ª para mostrar para vocês que nós vamos trabalhar essencialmente a 10ª e a 11ª inteligência. A inteligência espiritual, espiritualidade e a inteligência existencial. Tudo bem? É dessa forma que a gente vai estar caminhando. Vamos lá. O prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro aqui, pode ser outro, bem no início aqui do prefácio ele fala assim: o Espírito da Verdade, bem no prefácio. Mas eu já ouvi Espírito de Verdade, eu já vi Espírito Verdade. E aí? Como é que é isso? É Espírito, é tudo a mesma coisa? Existe uma diferença? O que é Espírito de Verdade, Espírito Verdade e Espírito da Verdade? Será que existe alguma diferença entre essa colocação? Existe. Ok? Então vamos lá. O Espírito da Verdade, da Verdade e Espírito Verdade é a mesma coisa. Aí sim, tudo bem? Então quando vocês estiverem lendo alguma coisa, falar Espírito da Verdade, Espírito Verdade, é uma questão de tradução aí, nós estamos falando do quê? Do conhecimento, da luz, da essência, que pode vir de centenas de canais diferentes. Às vezes uma criança de 2 anos fala alguma coisa pra gente com uma profundidade que a gente nem imagina. Às vezes olhando uma flor, você vê uma lição. Às vezes vendo o sol nascer, você tem uma outra lição. Então o Espírito da Verdade e o Espírito Verdade é isso. São as nossas lições essenciais que vêm através de centenas de canais diferentes. Só que precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, como fala o Evangelho. Eu tenho que prestar atenção nesse detalhe. A natureza é a forma que Deus usa para conversar conosco. Existe uma forma que Deus conversa conosco todos os dias, todas as horas, a todos os momentos. Mas Ele utiliza o recurso da natureza. Temos que prestar atenção nisso. Então o Espírito da Verdade, Espírito Verdade, são sinônimos e está dizendo do conhecimento, da luz, da essência, das lições essenciais. Não importa
por qual canal ele venha. É importante que a gente perceba que a todo momento nós estamos inseridos nesse contexto. O Espírito de verdade, é uma pleide, um conjunto, muitos e muitos e muitos, centenas ou milhares que sejam, não tem problema, de espíritos superiores, dos mais diferentes níveis, que trazem os ensinamentos, coordenados por Jesus, coordenados por Cristo. Ok? Então, ele é o coordenador de milhares de espíritos, dos mais diferentes níveis evolutivos, todos superiores, que Jesus utiliza desse recurso. Então, é o Espírito de verdade. É uma pleide de espíritos vindo sob a coordenação de Jesus nos trazer os ensinamentos. São os missionários, os verdadeiros missionários, ok? Como é? Mas existe falso? Existe. Mas como que eu sei um do outro? Primeira característica de um verdadeiro missionário: humildade. Essa é a primeira característica, é marcante. Ele é humilde. Humilde na forma de ser, na forma de falar, na forma de se conduzir. Ele é humilde. O verdadeiro missionário nem se reconhece missionário. Porque para ele é natural, é espontâneo. Ele já vem naquele processo já há milhares de anos. Então, agir daquela forma para ele é natural. Ele estranha nós que não conseguimos agir daquela forma, mas para ele é muito natural, é muito espontâneo. Ele não precisa pensar para fazer aquilo. Ele simplesmente faz. Ele simplesmente, de uma forma tão natural, para ele não é sacrifício nenhum. É aquela história que Jesus já nos trouxe, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda esteja fazendo. Aí vem a pergunta: mas como que uma está fazendo uma coisa e a outra não sabe o que aquela está fazendo? Simples, porque aquela que está fazendo, nem ela sabe o que está fazendo. De tão natural que é. Deu para você entender? É tão natural, é tão espontâneo, já fez milhares de vezes, que nem ela sabe o que está fazendo. Por isso que a esquerda não sabe, porque nem a direita sabe. Esse é o verdadeiro missionário, que não se reconhece missionário, que não se sente missionário, não se sente melhor do que ninguém. É simples na forma de falar, é natural, é espontâneo e envolve todo mundo. Esse é o verdadeiro sábio, esse é o verdadeiro missionário, ok? Então, o Espírito de verdade é o próprio Jesus aí, representado por milhares de espíritos superiores, que vem nos trazendo informações, orientações, nos corrigindo posturas, porque isso faz parte do processo evolutivo. E quando nós falamos no processo evolutivo, você tem uma classificação de mundos, né? Mundos primitivos, provas e expiações, depois tem uma fase intermediária chamada regeneração, felizes e celestes. É assim que Allan Kardec nos trouxe a evolução dos mundos materiais. Depois tem a evolução dos mundos espirituais, que nós não temos nem ideia ainda. E depois tem um processo evolutivo que continua fora dos mundos. É um processo lento e gradativo. O espírito sai da condição simples e ignorante, chega para a condição sábio e virtuoso. Todos saímos na condição simples e ignorante. Todos chegaremos na condição sábio e virtuoso. E continua. Então os cristos evoluem. Pode ter certeza que evoluem. Eles também são promovidos. Você tem o Cristo planetário, você tem o Cristo solar, que cuida no sistema solar, você tem um Cristo galáctico, que cuida de uma galáxia, você tem um Cristo que cuida de um conjunto de galáxias. Isso continua. E nós estamos caminhando nessa direção. Vai demorar um pouquinho, calma pessoal, calma, não é para esse ano, né? Vai demorar um tempinho ainda, né? Vai demorar alguns anos ainda, né? Mas vamos chegar. Vamos. O pior é que vamos. E se eu não quiser? Deus não te deu essa escolha. Existe um determinismo divino. Isso vai cair na prova. Existe um determinismo divino. O que
que é um determinismo? Uma imposição divina. E ele nem perguntou a nossa opinião para saber se a gente ia querer. Um só. Vocês fazem ideia? Qual é esse determinismo divino? Essa imposição divina, que ele nem perguntou se a gente queria ou não? Evolução. A evolução é um determinismo divino. Todos os meus filhos, vamos falar assim, nasceram simples e ignorantes. Todos chegarão na condição de sábios e virtuosos. Entenderam isso? Alguns vão chegar mais depressa, outros vão demorar um pouco mais. Mas todos vão chegar. Isso é um determinismo divino. Isso é um determinismo, evolução. Querendo ou não, nós estamos num processo evolutivo. Nós podemos ficar parados naquela lição por séculos, mas vai chegar uma hora que você assimila aquela lição. Porque é uma lei maior, uma das leis, né? É a lei do progresso. É essa lei que envolve a tudo e a todos. A tudo e a todos. Tudo evolui ou todos evoluem? Perguntinha boa, né? Tudo evolui ou todos evoluem? Quem acha que é tudo, levanta a mão. Quem acha que é todos, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta tudo. Né? Que dúvida. Que dúvida. Então vamos lá. A matéria não evolui. Ela é transformada, ela é modificada para atender determinadas necessidades, mas ela volta ao seu ponto de origem, tudo bem? Ok? Por exemplo, quando nós desencarnarmos, o nosso corpo vai voltar para onde? Corpo físico. Para a natureza. E o que será feito do nosso corpo físico depois que voltar para a natureza? Ele vai servir de substrato para outros seres viventes, vocês concordam ou não? Então ele voltou da onde ele veio. Vocês concordam ou não? Então a matéria não evolui. A matéria, ela volta no seu estado de origem. E tudo que volta ao seu estado de origem não evoluiu. Ela foi transformada, ela foi modificada. O que evolui é o que tem inteligência. Ou melhor, o que é inteligente. Tudo bem? Qual é a diferença? Fala que isso aqui é uma aula, pessoal. Vamos conversar. Ok? Quando eu falo inteligente, eu estou falando num adjetivo. Vocês concordam? O inteligente evolui. A inteligência não evolui. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. A inteligência aí é substantivo. Então, toda vez que eu tiver que me referir a Deus, é sempre substantivo. Sempre. Então, Deus não é bom. Ele é a bondade. Ele não é justo. Ele é a justiça. Ele não é misericordioso, ele é a misericórdia. Deu para você entender ou não? Porque se ele fosse adjetivo, ele estava evoluindo. Porque uma pessoa inteligente hoje, ela será mais inteligente daqui a 1000 anos, vocês concordam? Então houve um processo de evolução. Deus não evolui. Ok? Por isso que a questão 23 e 24 do Livro dos Espíritos fala assim, o que é o Espírito? São seres inteligentes da criação. Inteligentes. Toda vez que eu me referir a nós, espíritos, é sempre adjetivo. Toda vez que eu me refiro a Deus, é substantivo. Entenderam? Aqui nós vamos fazendo, ressignificando. Perceberam que o que eu estou fazendo com aquilo que eu achava que era certo, não estava errado, mas dá para avançar um pouquinho mais. Dá para ampliar um pouquinho mais. Não é que tudo evolui, mas todos evoluímos. Todos os espíritos que são dotados de inteligência. Tudo bem? Aí para pensar. Para que serve toda a matéria disseminada no universo? Das micropartículas atômicas às grandes galáxias. Essa é uma pergunta que eu já fiz. Para que serve a matéria disseminada no universo? Das subpartículas atômicas, bósons e Higgs, por exemplo, as grandes galáxias. Só tem um objetivo. Toda a matéria disseminada no universo só tem um único objetivo: servir de morada para o espírito. Entenderam ou não? É através da matéria que ele estrutura o seu corpo
e aí ele vai evoluindo, e a matéria vai gerando experiência, e ele vai evoluindo. Então, a matéria só tem um objetivo: servir de morada para o espírito, do corpo físico às grandes galáxias. Deu para você entender ou não? Para isso que serve toda a matéria disseminada no universo. Ok? Pode falar. Desculpa, repete. Matéria. Sem dúvida. Como Leon Denis falava, ele era contemporâneo de Allan Kardec, ele falava que o universo é o pensamento estrutural de Deus. Olha a frase de Leon Denis no século XIX. Que o universo é o pensamento, então quer dizer que o pensamento é matéria. Tudo bem? O universo é o pensamento estrutural de Deus. Ele materializou o universo através do pensamento. Então quer dizer, significa que o nosso pensamento é matéria? Na lei de Lavoisier, vocês lembram disso? Que nada se cria, que nada se perde, mas que tudo se transforma. Para eu pensar, eu consumo oxigênio e outras substâncias. Esse oxigênio é transformado em outras coisas. A natureza é tudo um processo de transformação. Então, nosso pensamento é matéria. Nosso pensamento dá para pesar. Tem cheiro, tem cor, tem densidade. Estou falando de pensamento. Nosso pensamento, se ele é matéria, ele tem todas as propriedades da matéria. Olha o importante da gente trabalhar isso aqui, ó, o alto amor. Porque o pensamento não é causa, o pensamento é consequência. Primeiro eu sinto, depois eu penso. Deu para você entender ou não? Então o pensamento é a materialização dos meus sentimentos. Eu só vou materializar, eu vou ordenar, eu vou transformar aquilo em palavras, os meus sentimentos. Eu sinto, uma coisa que eu senti, meu cérebro vai coordenar aquilo e vai transformar em pensamento. Pensamento é matéria. Então quando se fala em auto-amor, né, voltando aqui, mas reeducação emocional centrada no auto-amor, mas o que é o auto-amor? Vamos pensar nesse desenho aqui da flor que eu coloquei ali. Vamos imaginar, ok? O que acontece com as flores, a maioria delas pelo menos, na época de inverno, de um inverno intenso? O que acontece com as flores? Oi? Elas morrem? Não morrem, vocês concordam? Elas não morrem, parece que elas morrem. Toda característica externa dá essa impressão, mas elas não morrem. Mas por que elas não conseguem se manter da mesma forma que elas se mantêm na primavera? Porque o elemento externo, no caso o frio, está tão intenso que se ela ficar, ela vai sofrer. Aí sim ela pode morrer. O que a flor faz? Se recolhe e se acolhe. Vamos pegar o exemplo da flor, da natureza, Deus falando conosco. Vê se isso serve para nós. Nos momentos de tempestade das nossas vidas, já passaram por isso ou não? Nos momentos de tempestade, de frio intenso, olha o exemplo da flor, olha o exemplo da natureza. Olha Deus falando conosco através das flores. Elas não morrem, elas se recolhem e se acolhem na própria essência. Na própria essência, então ela se alimenta de si mesma, esperando o tempo propício. Deu para você entender ou não? Ela ganha forças. Onde estão essas forças? Ela está dentro dela, não está fora. Onde ela vai buscar essa força? Dentro de um frio intenso, de um frio congelante, ou de uma tempestade? Não tem. E muitas vezes nós queremos buscar forças num frio intenso, numa tempestade. É só uma analogia para mostrar para vocês. E é o momento da gente se recolher e se acolher na nossa essência, na nossa espiritualidade, que todos temos. Somos uma fagulha divina, somos deuses. Como Jesus disse, vós sois deuses. Vós sois deuses. Então nós já temos essa fagulha. É entender essa fagulha dentro de nós. Então o curso é justamente para que a gente possa entender um pouquinho melhor dessa fagulha, dessa centelha que existe dentro de nós. Então o auto-amor é o inverno das emoções. O auto-amor não é a primavera, não é o verão, não é o outono. É o inverno das emoções. É onde nós temos que nos recolher e se acolher em nós mesmos, na nossa espiritualidade. Na nossa espiritualidade, que já existe desde o momento da criação. Desde o momento da criação. Mas somente agora, com uma fé
raciocinada, a gente vai conseguir entender essa espiritualidade de outra forma. Outro exemplo que fica bem fácil isso, vamos imaginar um foguete com 3 módulos. Dá para vocês imaginarem isso? Então, você tem o módulo número 1, que é o mais pesado, aquele que fica no chão, ok? O módulo intermediário e a cúpula. Vocês já viram o lançamento de um foguete pela televisão. Vocês já repararam que quando ele sai do chão, o barulho que ele faz? O estrago que ele faz? A fumaça que ele levanta? Vocês já viram isso? Assim são as religiões, todas. Importantes, mas elas só servem, todas, muito importantes, claro, mas para nos tirar do chão. Para dar o primeiro impulso. Então, quanto que tem que ter de força aquilo lá para conseguir levantar milhões de toneladas? Imagine o tamanho da força, o tamanho do barulho, a poeira que levanta para tirar um foguete do chão. A maior força está ali. Mas uma vez que ele sobe, vocês já repararam, em determinada altura, ele tem que soltar a parte de baixo? Porque se ele não soltar, ele cai. Ele, obrigatoriamente, ele tem que soltar a parte de baixo. Por mais grato que ele seja, e tem que ser, claro, evidente, a parte de baixo, de determinada altura, não serve mais. Não serve mais. É uma analogia de um foguete. Uma vez liberto da parte de baixo, o que ele ganha? Mais um impulso. Mais um impulso. Porque todo aquele peso, todo aquele barulho, toda aquela fumaça não é mais necessário. Então ele precisa dar mais um impulso. Aí você sai da religião e entra na religiosidade. É o sentimento que acontece dentro da religião. É o sentimento. Então a religiosidade é o quê? É o módulo intermediário, é o módulo número 2, que você passa a enxergar as coisas de forma mais ampla. Enquanto você está no chão, você só enxerga a sua religião. A partir do momento que você levanta e chega em determinada altura, você percebe que existem outras formas, tão respeitáveis quanto. Mas aquilo também vai te levar só mais um tanto. Chega um momento que você precisa se libertar da fase intermediária, da religiosidade. Porque a cúpula chama espiritualidade. E a espiritualidade é o universo. Deu para você entender ou não? Então, tudo é muito importante. Então, nós precisamos do primeiro módulo, precisamos do segundo módulo, mas é o terceiro módulo que vai fazer nos sentirmos cidadãos do universo. Cidadãos do universo. Porque lá você enxerga o universo. Só com o terceiro módulo. Só com a espiritualidade. Deu para você entender por essa analogia? Tudo é importante. Mas onde é a nossa casa? O universo todo é a nossa casa. Somos cidadãos do universo. O planeta Terra é uma das escolas. Uma das escolas. Nem a única. São bilhões e bilhões e bilhões de escolas. Cada qual atendendo a uma necessidade diferente. Entenderam? Religião, religiosidade, espiritualidade. Então, espiritualidade como conceito. Posso trabalhar minha espiritualidade dentro de uma religião? Pode, sem problema nenhum. Pode coexistir religião, religiosidade e espiritualidade? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ok? Chico Xavier fez isso, Madre Teresa de Calcutá fez isso, Frei Damião fez isso, não há problema nenhum. Mas é a cúpula, é a espiritualidade a mais importante. Quebra preconceito. Enxerga todos como irmão. Trabalha para o bem coletivo. Veja, isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. É um jeito de ser. É um jeito de ser. Mas para isso eu preciso necessariamente acreditar em Deus? Não necessariamente. Para isso necessariamente eu preciso ter uma religião? Não necessariamente. Porque é um jeito de ser. É um estado consciencial. É um estado consciencial. Espiritualidade é um estado consciencial. Por isso que no livro Nosso Lar, de 1943, bem no prefácio do livro, estava lançando o livro Nosso Lar, Emmanuel faz assim: precisamos de espiritismo e espiritualismo, mas precisamos principalmente de espiritualidade. Ele já estava falando isso em 1943, Segunda Guerra Mundial. Interessante, lançando um livro. Precisamos de espiritismo e espiritualismo. Espiritualismo são as religiões, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Mas onde está a espiritualidade? Dentro de nós. Não existem duas iguais.
Existem caminhos parecidos, mas não existem duas espiritualidades iguais. Cada um desenvolve a sua. Ok? Entenderam? Até aqui tudo bem? Vamos falar um pouquinho de matemática agora? Ok? Então, primeira coisa que a gente fala assim, felicidade, né? Pretinho aqui. Felicidade é igual a R menos E. Isso vai cair na prova, tá, pessoal? Anotem, que isso vai cair na prova. Primeiro conceito, não existe contrário de felicidade. Existem algumas palavrinhas que não existe contrário. Vida, por exemplo, não tem contrário de vida. Porque morte, o contrário é nascimento. Então não existe contrário de vida. Então existem algumas palavrinhas que não tem contrário. Vida é uma delas e felicidade é outra. Não existe contrário de felicidade. Existe a negação da felicidade. Infelicidade é a negação da felicidade. O prefixo in na frente da palavra felicidade significa sou feliz, mas não quero ser. Entenderam ou não? Porque não existe contrário de felicidade. Então, infelicidade é você negar a própria existência, a sua essência, o seu propósito, a sua proposta e colocar a felicidade exatamente onde ela não está. Já fizeram isso alguma vez? Já colocaram a felicidade onde ela não está? Nas costas de alguém, num lugar, numa posição, em uma coisa? Toda vez que nós colocamos a felicidade, a tal felicidade, em alguém, nos frustramos. E a frustração é um encontro com a verdade. A frustração nada mais é do que um encontro com a verdade. Toda vez que eu colocar minha felicidade nas costas de alguém, eu estou pedindo a frustração. Ok? Como alguém colocar a felicidade nas minhas costas vai se frustrar. Ok? Toda vez que eu colocar em um cargo, em uma posição social, isso é transitório. Isso é mais responsabilidade, inclusive. Então não coloque sua felicidade ali, porque ali é transitório e é perecível. E a nossa personalidade tem prazo de validade, para quem não sabe. Nossa personalidade tem prazo de validade. Tem uma data de nascimento, não sabemos exatamente quando vai ser a data de falecimento, mas sabemos que nós vamos falecer. Então estou falando de personalidade. A individualidade não. Então eu sou uma individualidade revestida de uma personalidade. Tudo bem? Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Entenderam? Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Personalidade e individualidade. Então, essa fórmula que está aqui na lousa, F é igual a R menos E, felicidade você já sabe. Então, F é de felicidade. É igual. R significa realidade. Menos expectativa. A letra E é expectativa. Já tiveram muita expectativa em relação a alguma coisa? Qual foi o resultado? Já teve muita expectativa em relação a nós mesmos? Qual foi o resultado? Estou falando de muita expectativa. Então, felicidade é igual a realidade menos expectativa. Eu tenho que ter uma expectativa, mas tem que ser mínima. Clara, objetiva, racional. Eu tenho que ter, claro, mas tem que ser mínima, porque toda vez que eu aumento a minha expectativa, a realidade me traz uma outra máscara, uma outra realidade, né? Vamos repetir a palavra, e aí eu vou me frustrar. Então a primeira coisa é, felicidade é igual a realidade menos expectativa. Ame a realidade, não crie muitas expectativas. Deu para você entender ou não? Então, felicidade tem a ver com como eu olho a vida. Não está em lugares, não está em posições sociais, não está em pessoas, não está em coisas. Porque isso tem a ver com personalidade. Nos traz satisfação, é importante, mas isso é transitório, isso é perecível. Ok? Eu tenho que buscar a felicidade em coisas imperecíveis, num estado de consciência, num estado de espírito. Então, felicidade tem a ver com estado de consciência, estado de espírito. Isso nos traz felicidade. Tudo bem? A outra fórmula é S igual a R ao quadrado. S igual a R ao quadrado. S vem de sofrimento. A palavra sofrimento é igual a R ao quadrado. O R aí é resistência ao quadrado. Eu consigo multiplicar o meu sofrimento por ele mesmo, deixar ele ao quadrado.
Então o sofrimento meu tem a ver com a minha resistência a não querer aceitar as pessoas como elas são, os fatos como... Não é se acomodar, não é isso que eu estou falando. Mas existem situações que independem da nossa vontade e não estão ao nosso alcance. E toda vez que eu quero mudar, que eu quero alterar, que eu quero ir contra as leis da natureza, contra as leis maiores, vem o sofrimento. Que é diferente de dor, tá? Dor é um impulso evolutivo, necessário. O nosso planeta é muito necessário. Planeta primitivo, provas, expiações. E até a regeneração no seu começo, a dor ainda existe, depois não precisa mais. Porque a dor não é uma lei universal. Mas dor é um impulso evolutivo, é necessário. Sofrimento é livre-arbítrio. Deu para você entender a diferença ou não? A dor muitas vezes independe da nossa vontade. O sofrimento depende exclusivamente da nossa vontade. Entenderam a diferença? Isso vai cair na prova. Então, vai acontecer situações que vão me gerar dor. Fato, na vida de todos nós. Existem situações que vão nos gerar dor e essa dor vai ficar comigo por alguns meses. Perfeito, natural. Tem que ser assim. Depois ela tem que ir diminuindo dentro de mim. Uma vez que passou 3, 4 meses, ela está com a mesma intensidade, ela já mudou de dor para sofrimento. Aí é livre-arbítrio. Eu vou falar que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Exatamente, a dor é inevitável, como o Vec falou. O sofrimento é opcional. E quando a gente fala de dor, eu posso classificar ela em 4 níveis diferentes. 4 níveis diferentes. Né? A dor, evolução, vem de fora para dentro e independe da minha vontade. Um terremoto, por exemplo, um maremoto. Né? Uma pessoa próxima de mim fica doente. Ou eu mesmo acaba me machucando. Então existe essa dor chamada dor evolução. Todos os seres vivos estão inseridos nela. Entenderam ou não? Todos os seres vivos estão inseridos em uma dor chamada dor evolução. Cada ser vivo, de acordo com o seu momento, de acordo com a sua necessidade. Então, um terremoto, por exemplo, nós passamos por aquela dor, mas nos obriga a reorganizar, a reconstruir com uma engenharia diferente. Deu para você entender ou não? Então, aquela dor fez com que eu evoluísse, intelectualmente. Então, a dor é evolução. Primeiro nível de dor. Segundo nível de dor, dor expiação. Se a outra é de fora para dentro, essa é de dentro para fora. Essa eu provoco. É uma dor expiação. Vou dar um exemplo mais prático. De repente, por uma decisão, eu vou me envolver com um vício. Deu para você, seja qual for. O que isso vai gerar a médio e longo prazo? Uma dor escolhida por mim. Não é uma dor de fora para dentro, é uma dor de dentro para fora. Eu não cuidar da minha saúde, é uma decisão. Isso vai gerar um problema lá na frente. Isso é uma dor expiação. Deu para você entender ou não? É uma escolha. Perceba a diferença entre uma e outra. Você tem a terceira chamada dor auxílio. Dor auxílio, promovida pela espiritualidade superior, principalmente pelo nosso anjo da guarda. Quando ele já falou umas 10 vezes a mesma coisa, a gente não quer ouvir. Aí ele provoca uma situação que vai gerar uma dor, para ver essa dor como despertador para aquela realidade. Deu para você entender ou não? Então ele já falou 10 vezes, de 10 formas diferentes, e eu continuo com o mesmo padrão. Aí é ele, tá? Que provoca determinada situação, é ele, não são os obsessores. A gente acha que foi o nosso anjo da guarda que provocou aquela dor para despertar a nossa consciência para uma realidade. Um exemplo, de repente eu sou uma pessoa que eu abuso da velocidade. Deu para você entender ou não? E eu já recebi 10 recados diferentes para eu não abusar da velocidade. Na 11ª vez, é uma dor de baixa intensidade, que pode ser de média intensidade, que pode ser de alta intensidade. Deu para você entender? Dor auxílio. E o 4º nível de dor, a dor das grandes almas. Dor sensibilização. Espíritos que não têm nada para expiar, esses são os missionários. Mas que reencarnam no planeta de provas e expiações e vão passar por situações dificílimas, mas eles interpretam aquilo de uma forma diferente. A dor que eles até sentem, mas não é 10% comparado com a nossa.
a dor das grandes almas. Porque eles já sabem, eles já têm a consciência. É a dor sensibilização. Eles sabem que vão passar por determinadas situações. Um exemplo. No livro Renúncia, quem já leu o livro Renúncia, está falando século XVI, peste negra vai reencarnar Alcione, praticamente um anjo. Reencarnar no século XVI, peste negra, na Europa, o que vocês acham que ela ia encontrar? Aliás, tem algum anjo por aqui? Por favor, disfarcem, né? Ah, ali, achei. Ok? Quando um anjo, um espírito superior vai reencarnar no planeta de Terra, provas e expiações, vocês sabem qual é a dor que ele vai sentir? Dor da rejeição. Abandono afetivo. Porque é um anjo. Ele vai reencarnar em um planeta de provas e expiações, onde o egoísmo e o orgulho gritam. Então ele já sabe que ele vai reencarnar por uma missão, mas ele vai sofrer de abandono afetivo. Estou falando de um anjo que vai vir para fazer o bem. Existem milhares de exemplos. Deu para você entender? Então é a dor sensibilização. Só que eles sentem de forma diferente. Fisicamente igual, mas eles conseguem administrar aquela dor de forma diferente. Tudo bem? Porque o padrão deles é mais elevado. Entendendo a primeira e a segunda fórmula, vamos para a terceira. Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Até agora estava fácil, hein? Até agora estava tranquilo. Interessante que existe uma discussão milenar. É milenar essa discussão. O que existe? É livre-arbítrio ou é destino? Essa é a questão milenar. Filósofos se debateram em cima disso. Se existe livre-arbítrio, não existe destino. Se existe destino, não existe livre-arbítrio. Vocês já ouviram sobre isso. Existem discussões acaloradas sobre esse assunto. Só que antigamente, para ser filósofo, tinha que ser matemático primeiro. Tinha que ficar décadas estudando matemática. Os filósofos da antiga Grécia, da antiga Índia, China, né? Você vai perceber que eles eram, primeiro, matemáticos. Então eles tinham um raciocínio, uma lógica, um bom senso, um discernimento, que a matemática acaba dando essa estrutura. Então Pitágoras, teorema de Pitágoras, né? Nós aprendemos isso no colégio, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Lembram disso agora ou não? Então hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Colocava tudo dentro da raiz e resolvia. Lembraram agora ou não? É um triângulo retângulo porque um dos seus ângulos é 90 graus. Sem problema aí? O desenho está ali, ó. O desenho está ali, de amarelo, ok? Laranja, né? Laranja, não é amarelo. Então você tem o triângulo retângulo, um dos ângulos é 90 graus, a soma dos três é 180, e onde Pitágoras, que era matemático e era filósofo, nos ajudou a entender um pouco essa história de livre-arbítrio e destino. Tem a ver conosco isso, em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Se a gente entender essa fórmula, ok? Dá para a gente entender o que acontece conosco no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, em relação à nossa vida. Então, dentro do triângulo retângulo, nós temos aqui um triângulo, né? O cateto, eu vou chamar cateto isso aqui, tá? O horizontal aqui, livre-arbítrio. Eu vou trocar o nome. Então, a base do triângulo, aqui, horizontal, livre-arbítrio, LA, livre-arbítrio. É a medida mais importante. É o meu poder de escolha. É o meu poder de escolha. Estar aqui foi uma escolha. Vocês concordam? Estar aqui foi uma escolha. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio. Dá para todos os seres. Mas cada um vai exercer o seu livre-arbítrio de acordo com a sua necessidade. Um animal tem livre-arbítrio? Tem, claro que tem. Está de acordo com os seus instintos, mas ele tem livre-arbítrio, ele também decide. Só que ele decide para atender às suas necessidades. O nosso livre-arbítrio é um livre-arbítrio mais ampliado comparado com os nossos irmãos mais novos, os animais. O nosso livre-arbítrio é mais limitado comparado com os anjos. Vocês concordam ou não? Então o livre-arbítrio ele está adequado ao seu momento evolutivo. Ao seu momento evolutivo. E o nosso momento evolutivo, estar encarnado no planeta Terra, você está dentro de uma estrutura. Então eu não posso, de repente, sair voando do nada.
Meu corpo não permite isso. Deu para você entender ou não? Então nós estamos restritos a algumas situações de estar encarnado num planeta de provas e expiações. Então dentro desse livre-arbítrio, provas e expiações, primeiro cateto, é a medida principal, são as minhas decisões. Toda vez que eu tomo uma decisão, eu aciono algo chamado determinismo, que é o outro cateto vertical. Tudo bem? Dá para vocês? Estão conseguindo visualizar isso ou não? Então o cateto vertical, o nome dele é determinismo. Qual que é o determinismo divino? Evolução. Ok? Então olha, interessante. Tudo que tiver no cateto vertical é um infinito de possibilidades. E quando eu falo infinito, é infinito mesmo. Aí tem um pouco de física quântica aí. É um infinito de possibilidades que toda vez que eu aciono uma decisão, aciona uma possibilidade. Aciona um caminho. Deu para vocês entenderem ou não? Então eu tomo uma decisão, eu aciono um determinismo. A essência desse determinismo é a minha evolução. A essência desse determinismo é a minha evolução. Então, eu tomo uma decisão, eu aciono uma das possibilidades dentro de um infinito de possibilidades. Entenderam? Tá, e se eu mudar a minha decisão? Eu aciono a outra. Toda vez que eu tomar uma decisão, eu vou acionar um determinismo. Esse determinismo, na sua essência, é a minha evolução. A soma da minha decisão com o determinismo é o resultado que eu posso chamar de destino. Mas por que ao quadrado? Alguém pensou isso agora, né? Porque na verdade eu vivo duas vidas consecutivas, a vida material e a vida espiritual. Eu sou personalidade e individualidade, e uma interfere na outra, e uma reage sobre a outra. Quer dizer então que existe destino? Existe, claro, mas eu posso mudá-lo a cada minuto. A cada minuto eu posso mudar. Então existe livre-arbítrio, existe determinismo, existe a hipotenusa, que é o destino. Entenderam? Então, antes de eu tomar uma decisão, eu tenho que tentar entender qual vai ser a consequência daquilo ali. Qual vai ser a consequência? A soma da consequência é o resultado disso. Assim somos nós, que vamos tomando decisões e as decisões vão retornando para nós na forma de experiência. Deu para você entender ou não? A decisão foi errada? Não. Eu nunca tomei uma decisão errada. Eu tomei a decisão porque eu achava que era certa. Se eu soubesse que era errado, eu não tinha tomado. Entenderam ou não? Somos protegidos pela nossa ignorância. Então, a lei de causa e efeito não é a mesma lei de ação e reação. A lei de ação e reação é uma lei da física. A lei de causa e efeito é uma lei espiritual. Entenderam? Tem gente que confunde as duas. Ação e reação é uma lei da física. Newton já estava testando isso. E até hoje é a mesma lei, veja. A lei de causa e efeito é uma lei espiritual. Se ela é uma lei espiritual, ela leva em consideração tempos de ignorância. Entenderam ou não? Então eu falei, quer dizer que eu nunca tomei uma decisão errada? Não, porque naquele momento que eu tomei, eu achei que era mais certa. Mas existe certo e errado? Também não existe. Essa visão dualista e simplista, fomos nós que criamos. Fomos nós que criamos. Ou está certo ou está errado. Não. Existe algo chamado ato-consequência. Deu para você entender ou não? O que existe é ato-consequência. Por exemplo, o duelo no século XVII, XVIII, não era crime. E hoje é crime. Olha, interessante. O duelo, alguns séculos atrás, não era considerado crime. Não era. Fazia parte das leis humanas. Hoje é crime. Entenderam ou não? Então, certo e errado é relativo. Ato-consequência. O caso do um conceito interessante, mas que o conceito de pecado foi turvado um pouco. Né? Pecado? O pecado dentro dos hebreus era errar o alvo. Exato, é o que eu vou estar explicando agora. Então, se você pecou, você errou o alvo. Então, você tem que só ajustar a sua mira e tirar também. Perfeito. Então, é um conceito diferente, só que foi deturbado. Eu vou dar um conceito, isso, mais alguma coisa agora. Pecado e salvação. São duas palavras pesadas, não são? Há quantos séculos nós carregamos essas duas palavras, pecado e salvação, e elas pesam? Literalmente falando. Hoje você fala a palavra pecado, dói.
palavra salvação também dói, né? Porque tem alguma coisa errada com esse negócio de pecado e salvação. Os hebreus, como você falou, já tinham um conceito que foi perturbado. Pecado, né? Anotem porque isso vai cair na prova, ok? Pecado é um desvio temporário de rota. Pecado é um desvio temporário de rota. Então, eu vou dar um exemplo mais prático. Eu estou no centro de São Paulo, eu quero ir para uma cidade do interior que eu não faço nem ideia onde fica, para que lado que fica. Pense, já passaram por uma situação parecida com essa. Hoje eu tenho um GPS, não tenho? Então fica a 100 km de distância, origem e destino. Dá para vocês imaginarem alguma coisa assim? Eu consigo me perder com o GPS? Mesmo com o GPS? Olha interessante. Não sei ir, o GPS me fala o trajeto, o caminho, o tempo, a quilometragem, tudo. E eu consigo me perder mesmo com o GPS. E aí eu me perco. O que vem? O que o GPS fala? Recalculando rota, salvação. Mas ele não te coloca no destino, você já reparou? Ele te coloca mais ou menos onde você se perdeu. Olha interessante essa analogia. Pecado é um desvio temporário de rota. Eu estou numa viagem. Nós não estamos numa viagem? Todos nós? Tivemos uma origem, temos um destino? Temos um GPS? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Essa questão 621 ela é terrível, pessoal. Exato. As coisas determinadas por pecado, que define o pecado, acaba mudando a rota do destino de todo mundo. Exato. Uma pessoa que errou, ela fala, eu já não tenho mais salvação. Exatamente isso. Eu vou continuar do mesmo jeito, porque eu não vou mais encontrar Jesus, né, que as pessoas falam, mas eu não tenho mais salvação porque eu já fiz aquele pecado, então não tem como voltar atrás. A maioria das pessoas pensam assim. Por isso que tem que ressignificar. É hora de ressignificar. Dar um outro significado. Estava errado? Era um momento evolutivo, é um momento de entendimento. Hoje é outro. Então a questão 621 do Livro dos Espíritos diz assim: onde está escrito as leis de Deus? Na consciência dos homens. É o nosso GPS de fábrica. Tudo bem? Toda vez que eu cometo um deslize, tem alguma coisa na minha consciência e fala, viu? Você errou ali. Você falou o que não devia. Você fez o que não devia. Ou não, a nossa consciência não fala isso. Vai e corrige. Aí terceiriza, pede, não faz nada, toca para frente. Briga com o GPS. Briga com o GPS. Não é assim que a gente faz? Os desculpismos, as justificativas, terceirizamos, mas não admitimos a falha. É aquela pessoa que saiu da rota, o GPS falou que errou e ele fica brigando com o GPS. Fazemos a mesma coisa com a placa, com a pista, com a ponte, mas não admitimos que nós erramos. Tudo está errado, menos eu. Deu para você entender ou não? Então veja, eu estou numa viagem. O pecado é um desvio temporário de rota. Eu posso me perder mais vezes até o meu destino? Umas 50 vezes. Umas 100 vezes. Qual é o problema? Nenhum. Recalculando rota. Aí eu faço a mesma viagem que eu me perdi 50 vezes, a mesma viagem eu vou me perder 20 dessa vez. Porque 50 já foi a primeira. Na terceira vez eu me perco 10 vezes. Na segunda, 5 vezes. Depois da 10ª, não precisei de GPS, mas depois da 10ª. Deu para você entender ou não? Aí me dão outra viagem. Para um outro lugar. E começa tudo de novo. Eventualmente, se você errar, está sujeito a sofrer as consequências do terreno, por acaso, por um. Pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo, ok? Então salvação, pessoal, salvação é recalculando rota. É a nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência dos homens. Na consciência. Então todos nós temos o nosso GPS de fábrica, todos nós estamos numa viagem, todos nós estamos, eu vou usar a palavra, cometendo pecados ao longo desse trajeto. Existe um GPS dentro de nós que vai corrigindo a rota. Ficou mais fácil? Ficou mais fácil? Por quê? A doutrina espírita, pessoal, primeiro objetivo, consolar.
Segundo objetivo, esclarecer. Terceiro objetivo, tem espírita que não sabe qual é o terceiro objetivo. Libertar. Libertar de quem? De nós mesmos. Onde estão os entraves? Em nós. Em nós. Então, consolar, fato. Esclarecer, fato. Mas libertar. Nos libertar de nós mesmos. De nós mesmos. Oi? Oi, Jackson? Deus e Jesus não tem nada a ver com esse rolo todo. Não. Tem a ver com o nosso crescimento espiritual, tem a ver com o nosso crescimento. Tudo bem, então o processo vai ser evangelioterapia. Vamos fazer uma terapia através do evangelho, vamos usar de matemática, vamos usar de fórmula, vamos usar de filosofia para ampliar o horizonte. Para ampliar um pouquinho mais esse horizonte. E aí tem gente, né, que às vezes reclama, né? Nossa, é um livro muito grosso, é meio denso, né? As palavras são mais pesadas, século XIX. Então eu já escutei essa reclamação, né? Mas tudo bem. O problema é que essa reclamação chegou no andar de cima. E quando chega no andar de cima, é problema. Quando está no andar de baixo, tranquilo. Mas essa reclamação desse livro, né? Chegou no andar de cima. É um livro difícil, muito grosso, para transportar é ruim, escrito numa linguagem do século XIX e tal, algumas palavras pesadas, né, próprias do século XIX. Então é a reclamação, né, a justificativa, tal. E aí bateu lá em cima, olha, eles estão achando que o livro O Evangelho segundo o Espiritismo é muito pesado. Precisaríamos dar um outro livro para eles, um livro de bolso, fininho, escrito na linguagem deles. Imagine eles conversando entre eles, né, sobre essa situação. E mandaram. O pior é que mandaram. Pessoal, tem o mesmo conteúdo. Tem o mesmo conteúdo. Ele estava aqui. Está ali. É o livro chamado, não sei se vocês sabiam da história desse livro, tá? Tem alguns livros que têm história, porque é a razão deles estarem conosco. E muito deles foi um pedido consciente ou inconsciente da nossa parte. E o livro que nos ajuda a entender esse livro, que parece simples, que parece fácil, que parece escrito na nossa língua, fácil de transportar, é um livro chamado Agenda Cristã. Chico Xavier e André Luiz. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam esse livro. Vocês vão voltar nesse, tá? Aí volta nesse. Vocês vão voltar nesse. Vocês vão voltar nesse livro. Ok? É um livro fininho, é um livro de bolso, é um livro de cabeceira, escrito na nossa linguagem, capítulos curtos, de fácil entendimento aqui. Muito fácil entendimento aqui. Mas a estrada mais longa que existe é aquela que vai daqui para cá. Se você colocar uma régua, dá uns 30 centímetros, mas ela é muito longa, porque é um livro que você, Agenda Cristã, que você tem que ler com o coração. Você só entende o livro se você ler com o coração. Com os olhos não dá. Porque você entende o que está escrito, mas entender a profundidade do que está escrito, o que ele quer dizer para cada um de nós, ele na verdade é o Evangelho segundo o Espiritismo, numa versão, entre aspas, né, para nós, chama Agenda Cristã, né, de Chico Xavier e André Luiz. É um livro de cabeceira. Pode falar. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é nada baseado na Bíblia. E está escrito aqui, ó, exatamente aqui. Olha, interessante, né? Para gente terminar a aula de hoje respondendo a sua pergunta. Aí está aqui na contracapa aqui. Contendo o Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Então, o Evangelho que você está se referindo tem 5 partes. Diz assim: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras da igreja, o ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável, é a questão moral. Ok?
é o terreno em que todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam suas crenças. Se o ensino moral fosse discutido, as religiões teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegou mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações, fundada da mais religiosa justiça. Dessa forma, foram reunidos nessa obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código moral universal, sem distinção de cultos. Então, da Bíblia, dos textos sagrados, é a parte moral, com todo o respeito e consideração pelas outras partes. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, trabalha essencialmente a moral. Tudo bem? Alguma pergunta? Está acabando o tempo, vocês têm 5 minutos. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre Jesus. Um pouco diferente do Jesus que nós estamos acostumados. Vamos ampliar. Não é que está errado, pessoal, só vamos ampliar um pouquinho o conceito. Nós vamos só ampliar o conceito, ok? Então, não é que é Jesus, não é quem é Jesus, nós vamos falar que é Jesus, porque o quem todos nós sabemos, mas o que é Jesus, o que ele significa. Esse é o tema para a próxima bate-papo, para a próxima reflexão e para a próxima aula. Tudo bem? Venham preparados, que vai cair na prova também. Okay? Vou fazer só a prece de encerramento. Okay? Eliminatória. Então vamos, nesse momento, todos nós, agradecer a esse passe espiritual que recebemos. Esse abraço carinhoso dos nossos entes queridos, que se encontram no plano maior. Esse abraço da equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, orientadores, benfeitores, guardiões. E agradecemos também a presença das entidades das mais diferentes orientações religiosas. Nossos irmãos, nossos amigos, nossos companheiros, nossos professores. Mas agradecemos também aquelas pessoas que estão convivendo conosco e que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui essa noite, envolvidos nessa luz, nessa paz, nessa alegria, aprendendo um pouco mais, principalmente sobre nós mesmos. É onde nós vamos encontrar Deus, aonde nós vamos encontrar Jesus, mas somente quando nós nos encontrarmos, entender o porquê e o para quê de estarmos aqui. Qual é a nossa proposta, qual é o nosso propósito, entender o verdadeiro significado da vida para nós. Aí a vida tem um colorido diferente. Aí conseguimos entrar num processo de auto-amor, de auto-respeito, de autoconsideração. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, sem dúvida nenhuma, nos dá esse suporte, essa sustentação, e ao mesmo tempo que nos abraça, nos acolhe e nos envolve com muita luz. Que assim seja. Boa noite a todos vocês, muito obrigado, até a próxima. Só que semana que vem vocês falem.